Graça e paz, amados. Antes de mais nada, quero dizer para você que essa é uma mensagem que impactou a minha vida e eu creio que vai abençoar a sua vida também. O texto de hoje encontra-se em Mateus capítulo 15, versos de 21 a 28. Acompanhe comigo essa leitura. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Nós estamos diante de uma situação, primeiramente, uma menina vítima de uma possessão demoníaca, um quadro que muitas famílias talvez estejam vivenciando hoje, uma mãe que está tendo que lidar com essa terrível situação e, infelizmente, o que não aparece aqui é a figura de um pai, a ausência paterna. Talvez os demônios entrem exatamente por brechas ou espaços deixados por nós. Nós queremos examinar melhor esse texto, mas para isso vamos usar também 4 princípios bíblicos que se encontram no livro de Tiago, no capítulo 4, versos 6 e 7. Lá, o primeiro princípio diz que Deus resiste aos soberbos. O maior problema de Deus não é o diabo, são os soberbos. Antes de Deus resistir ao diabo, ele vai resistir aos soberbos. Quantas vezes nós não nos encontramos como essa mulher, lutando contra forças terríveis, malignas? E pode ser que o problema não seja o diabo, mas sim Deus nos resistindo. Deus resiste aos soberbos. O soberbo, Deus para ele com a mão no peito. Todo orgulho, toda soberba, toda independência, toda injustiça própria, toda murmuração, toda independência vai ser motivo da confrontação de Deus. Deus resiste aos soberbos. Esse é o primeiro ponto. O segundo princípio, o texto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4, 6 e 7. O segundo princípio é o princípio da graça de Deus. Graça e orgulho são coisas que não se misturam. A graça é o favor imerecido de Deus. Ora, a abundância do reino de Deus, os favores de Deus, são para um coração puro, livre do orgulho. O que um quadro de desgraça e miséria tem a ver com orgulho? Tudo a ver. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Muitos quadros de desgraças individuais e familiares têm exatamente esse ponto em comum, que é o orgulho. O orgulho repele o poder de Deus.
mas a graça, a humildade, ela atrai a graça de Deus. Aqui o princípio da graça de Deus é a grande chave. Talvez você já ouviu alguém dizendo assim: eu não consigo perdoar essa pessoa. Ora, muitas vezes essa insuficiência da graça de Deus está ligada a esquemas de orgulho. Mas quando nos humilhamos, quando nos quebrantamos, então nós começamos a experimentar a graça de Deus sobre as nossas vidas. O primeiro princípio, Deus resiste aos soberbos. O segundo princípio, Deus dá graça aos humildes. O terceiro princípio, que está também em Tiago 4, 6 e 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o princípio da sujeição. E o que significa sujeição ou sujeitar-se a Deus? Significa se humilhar diante do tratamento de Deus. É quando nos flexibilizamos diante do tratamento de Deus. É a partir dessa submissão que Deus vai liberar para nós a sua graça e o seu poder, que vai quebrar algumas cadeias. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6, diz assim: portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. É muito interessante o texto dizer humilhai-vos, né? A questão é nós nos humilharmos diante de Deus. É diferente de nos sentirmos humilhados, porque quanto maior for o nosso orgulho, mais vamos estar sempre, constantemente nos sentindo humilhado pelas outras pessoas. Mas aqui não se trata de se sentir humilhado por outras pessoas, mas sim de nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, nos exalte. Ou seja, eu creio aí que à medida que nós nos humilharmos, né, sob a poderosa mão de Deus e respondemos corretamente ao tratamento de Deus, isso vai diminuir o tempo de deserto. A libertação, quebrar esquemas ou romper esquemas de orgulho, envolve muitas vezes passar por provas duríssimas, situações de perdas, situações que nunca pensaríamos ou imaginávamos que iríamos passar. Às vezes nós não estamos vendo o nosso orgulho, mas Deus está vendo, e Deus sabe tudo o que precisa ser trabalhado em nossa vida. E o quarto princípio é o princípio de resistir ao diabo. O texto diz então: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O primeiro princípio é: Deus resiste aos soberbos. O segundo, Deus dá graça aos humildes. O terceiro, sujeitai-vos, pois, a Deus, é o princípio da sujeição. E o quarto princípio é resistir ao diabo. E lá diz: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Alguém disse que o crente deve sempre ver o diabo pelas costas. Como é que vamos resistir ao diabo? Exatamente ao nos submetermos a Deus, ao nos humilharmos, nos submetermos a Deus. Isso vai criar uma plataforma de autoridade. E aí sim vamos resistir ao diabo, e ele não terá outra alternativa a não ser fugir. Aqui nós precisamos nos lembrar de Jesus, né? Em Mateus 4, Jesus no deserto, como ele resistiu ao diabo e o diabo teve que fugir. Lembrando que Deus nos coloca no deserto não para perdermos, mas para vencermos. Temos que resistir ao diabo através dessa sujeição a Deus. Lembramos também aqui de Daniel nos seus 21 dias de oração e jejum, e também queremos deixar aqui a importância da perseverança nesse trabalho. Muito bem, agora nós queremos voltar ao nosso texto base, que é o texto de Mateus capítulo 15, de 21 a 28. A primeira pergunta que vem à nossa mente é:
Por que Jesus tratou essa mulher desse jeito? Uma situação constrangedora. Nós vamos ver que Jesus estava, na verdade, tratando a respeito do orgulho na vida dessa mulher. E o orgulho é um pecado difícil de ser combatido. Cristo foi a maior expressão de humildade do universo. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz que Cristo se humilhou e esvaziou-se a si mesmo. Porém, nós lidamos com orgulho, e o orgulho é um pecado difícil de ser combatido por causa dos disfarces. Ele sempre volta camuflado. E quem tem não sabe que tem. Alguns comparam, né? Já ouvi uma comparação que orgulho é como mau hálito. Quem tem não sabe que tem. É muito interessante aqui na situação, nesse quadro dessa mulher, o discernimento que Jesus tem dessa situação. Mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, Jesus permaneceu firme na sua posição. E ele confrontou aquilo que precisava ser confrontado na vida daquela mulher, o seu orgulho, que era talvez a porta de entrada dos demônios. Jesus podia ter libertado aquela mulher ou ter expulsado aquele demônio apenas com uma palavra. Quem não gostaria que o seu problema fosse resolvido com apenas uma palavra? E Jesus pode fazer isso. Mas muitas vezes esse não vai ser o caminho. O caminho do milagre, ele não muda o nosso caráter. A multidão viu muitos dos milagres de Jesus. Judas viu todos. Então, infelizmente, às vezes o que precisamos, às vezes são provas muito duras que vão provocar uma mudança legítima no nosso caráter. Essa mulher, ela precisava ser conformada com o caráter de Deus, ser tratada nesse aspecto, ser alinhada um princípio da humilhação aqui e do quebrantamento. E para isso, Jesus então submete ela a 3 provas. A primeira prova foi exatamente a prova do desprezo. Essa mulher vem gritando por socorro atrás de Jesus e seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus ignorou completamente. Jesus não falou nada, nem bom dia. Essa é uma situação difícil, quando às vezes o nosso desespero ele é confrontado com o silêncio de Deus. E esse é um momento muito perigoso, que é o momento quando o nosso orgulho mais se aflora. É como se a gente ouvisse aquela voz dizendo: tá vendo? Deus não se importa com você. Tá vendo? Ele não tá nem aí para você. Tá vendo? Deus não te ama. O diabo pode tentar dizer ao coração, seu coração: Deus, tá vendo? Deus não te ama. Mas só acredita no diabo quem não conhece o caráter de Deus. Muito cuidado, porque pode ser que neste momento seja o momento, exatamente o momento em que Deus mais está trabalhando na sua vida, trabalhando por você. Essa é a primeira prova que Jesus aplicou nessa mulher, a prova do desprezo. Logo em seguida, Jesus aplica uma segunda prova, que é a prova da discriminação. Os discípulos, tentando ajudar, amenizar o clima daquela situação, aquele constrangimento, então eles dizem para Jesus: despede, mestre, despede-a, porque ela está gritando atrás de nós. E Jesus então fala: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher então ouve isso e ela pede: Senhor, socorre-me. Olha, Jesus está agora discriminando essa mulher. Ele a discrimina racialmente, ele a inferioriza em relação aos judeus. Ele está discriminando ela racialmente, mas estrategicamente.
ele quer provocar exatamente o orgulho dela, talvez a porta de entrada dos demônios. O texto paralelo a esse, que está em Marcos capítulo 7, ele menciona que essa mulher era grega cirofenícia de nação. Ora, os gregos eram nessa época a elite cultural. O mundo era dominado militarmente por Roma, mas culturalmente pela Grécia. Todo o padrão de beleza, e dali saíram os grandes filósofos, os gregos se achavam os melhores do mundo. E Jesus está agora provocando o orgulho dessa mulher, que era uma mulher grega, tinha uma alta posição na sociedade, e Jesus está confrontando o orgulho na vida dela ao tratá-la da mesma forma que os gregos tratavam o restante do mundo. E nesse momento, essa mulher mais uma vez se humilha e ela fala: Senhor, socorre-me. Isto é uma humilhação, é um ponto de humilhação muito forte que essa mulher se rebaixa ao pedir ajuda a um judeu. O grego era elite e o judeu a ralé. O judeu era escravo do romano. Então essa mulher, ela se humilha mais um pouco e pede ajuda a Jesus. Mas então Jesus ainda dá uma terceira prova, submete essa mulher a uma terceira prova e diz para ela: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ora, ela se humilhou até onde não tinha mais jeito. Jesus aqui, ele, ao dizer que não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, ele está, na verdade, chamando essa mulher ou comparando ela a um cão, uma cadela. Não tinha onde mais provocar a moral de uma pessoa, baixou o nível. Deus sabe como chegar aonde Ele quer chegar em nossas vidas. E agora, nessa posição aqui, em que Jesus está falando isso com ela, Jesus está, na verdade, confrontando algo mais também na vida dela. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 15 diz que essa mulher tinha outra ascendência, ela era também cananeia, ou seja, ela era descendente de Cã. Cã era um dos filhos de Noé. Isso está lá em Gênesis capítulo 9. A história dos cananeus é uma história paralela à história de Israel. Esse filho de Noé, chamado Cã, ou em algumas versões Cão, ele desonrou seu pai em uma situação, e Noé, então, também a Bíblia diz que Noé amaldiçoou o filho dele, que é Canaã, como se Noé previsse que aquele comportamento, ou deduziu que aquele comportamento desonroso do seu filho, ele seguiria também pelas gerações. A falta de respeito, de honra, com os pais, ou com falta de reverência. E nós sabemos que a história dos cananeus da Bíblia, esses cananeus foram uma desgraça em todas as esferas da sociedade. Na história dos cananeus há um legado de desonra e sacrilégio, ou seja, eles não respeitavam as coisas sagradas. E ao confrontar essa mulher dessa maneira, havia um ditado que dizia: não lanceis as vossas pérolas aos porcos e aos cães. Esse ditado estava também diretamente ligado aos cananeus. Ao confrontar essa mulher dessa maneira, Jesus estava também confrontando essa iniquidade geracional, e essa mulher entende, e ela se humilha mais ainda. E ela meio que, podemos interpretar dessa forma que ela quis dizer assim: Senhor, por muito tempo nós temos desprezado, desonrado, desprezados
as coisas sagradas, as suas pérolas. Essa mulher, ela se humilha e ela se rebaixa ao ponto máximo. Lembre-se que Deus sabe como chegar onde Ele quer chegar em nossas vidas. Quando essa mulher se humilha nesse ponto, Jesus então diz para ela: ó mulher, grande a tua fé, seja feito como você está pedindo. É algo muito interessante essa fala de Jesus, porque mais de uma vez Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, dizendo que eles tinham pouca fé. E essa mulher, sendo uma estrangeira, Jesus disse: ó mulher, grande a tua fé. Grande porque essa mulher se humilhou, ela se quebrantou, ela desceu e ela respondeu corretamente às provas que Deus estava colocando sobre a vida dela, e pela sua humilhação ela foi exaltada. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Meus amados, muitas vezes o que nós precisamos não somente ser edificados pela palavra, mas precisamos também ser confrontados por essa palavra. Quando na sua vida, às vezes você pensar que Deus está sendo injusto com você, e você talvez diga: mas por que, Senhor? Por que isso na minha vida? Quando você pensar que Deus está sendo duro demais com você, muito cuidado. Pode ser que Deus esteja confrontando você no amor dele, porque às vezes Deus age dessa maneira, às vezes Ele nos confronta e nós não vemos o nosso orgulho, então levantamos o nosso punho e agredimos o caráter de Deus com nossas palavras. Mas isso só aponta para novas provas que virão, até que essa invisibilidade seja removida e a humilhação tome o seu lugar. Então, quando você pensar que às vezes Deus está sendo injusto e duro demais com você, entenda que pode ser o contrário. Às vezes você, ou às vezes nós é que estamos sendo muito duros com Deus. Precisamos nos humilhar, precisamos nos quebrantar, e é assim nós vamos acionar a graça de Deus, assim nós vamos então sermos curados por Deus. Em Marcos capítulo 7 também vai dizer que a partir dessa palavra, ou seja, desse momento em que essa mulher se humilha, dizendo: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. A partir dessa palavra, a Bíblia diz que o demônio saiu da vida da filha dela. Ora, essa mulher foi libertada, essa filha foi libertada, elas foram curadas através desse processo. Jesus, Ele não trata nada superficialmente, Ele trata cirurgicamente. Às vezes não estamos vendo aqui o nosso orgulho, mas Deus está vendo aquilo que precisa ser tratado em nossas vidas, e Deus sabe como chegar aonde Ele quer chegar em nossas vidas. E não que essa palavra possa abençoar a sua vida, e que possamos também alinhar nossa vida com esse princípio da humildade e do quebrantamento. Olha, em Salmo 51, verso 17, Davi diz lá: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra.